Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer um resumo desse livro aqui, ó, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp. O livro é de 1998, da editora Fiel. O Ted Tripp é um pastor e, pelo que eu entendi, também professor ou diretor de uma escola e escreve esse livro com base na experiência de 25 anos dele com o tema crianças. A ideia central do livro é que os pais devem chegar ao coração da criança e pastorear o coração da criança, e assim deve ser feita a educação deles, e não baseada em julgar o comportamento bom ou ruim da criança e aí dar uma recompensa ou uma consequência, mas sim entender o coração. Essa ideia é muito legal, essa ideia eu posso levar do livro. E aí, como você faz para chegar no coração da criança, né? A ideia dele é que você deve cuidar para quem são as influências formativas da sua criança. Então, as influências formativas são tanto eventos como circunstâncias ou mesmo pessoas que tornam a criança naquela pessoa em que ela realmente é. As experiências e como que ela reage às diferentes experiências. Essas experiências, elas não é que elas vão determinar o futuro da criança, mas os pais devem levar em consideração que elas vão ter uma grande influência. Né? Que tipo de experiências são essas? Por exemplo, a ordem de nascimento, se a criança é o mais velho, do meio, ou o caçula. Como a família é estruturada, eles moram pai, mãe e filhos, ou é só um dos pais, ou moram os avós juntos, ou como que é isso? Que papel desempenha o pai, a mãe, os irmãos na família? Como são resolvidos conflitos, como são resolvidos fracassos, como a família reage a diferentes situações. Isso forma a criança. E aí, entendendo isso, os pais eles devem ter como foco principal direcionar a criança a Deus. Né? Ele apresenta a ideia de que nenhuma criança é neutra. Ou a criança é levada a se voltar a Deus, ou ela vai se voltar à idolatria. Idolatria pode ser se voltar a adorar ou a buscar outras coisas que não Deus, mas a criança não vai ficar neutra em si. Então, e depois ele começa a entrar um pouquinho mais na parte prática, né? Os pais devem entender que eles são a autoridade do lar, que eles foram instruídos para Deus na questão de trazer direcionamento, trazer ordem, trazer comando no lar, trazer uma condução para a família, e sempre baseados na Bíblia. Depois ele chega a falar sobre a parte da disciplina. Aqui, minha opinião, é onde ele foi um pouco extremo demais. Ele fala assim que a disciplina é uma questão de amor, que a disciplina deve ser feita com base no que a Bíblia diz, mas a questão prática de como fazer isso, eu acho que eu não concordo com ele na interpretação bíblica ali. Ele coloca, tem uma frase que bem extrema no livro, que é assim: se o pai não bater no filho, o pai está desobedecendo a Deus. E aí ele coloca como base bíblica para isso diferentes textos do livro de Provérbios, onde fala sobre a importância da correção. Meu entendimento da Bíblia é que o livro de Provérbios não é um livro de leis, assim como era os livros de Moisés, né? Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Então, lá tem as leis que Deus deu para o povo de Israel. Mas já em Provérbios é uma questão de causa e consequência. O Salomão, o escritor de Provérbios, como um homem sábio, observou coisas na vida e observou causas e consequências. Então, se eu fizer A, vai acontecer B. Não que isso se reflita em 100% dos casos, mas é a tendência natural. E aí ele coloca alguns provérbios dizendo que se eu disciplinar a criança, ela vai ir para o bom caminho. É uma tendência. Se eu corrigir uma criança, se eu corrigir o que está errado, ela tende a ir para o caminho certo. O que o autor aqui ele usa de maneira extrema nesse livro aqui é dizer: se eu não bato, eu estou desobedecendo a Deus. Como se esse provérbio fosse uma lei e uma obrigação. Aí eu acho que ele passou do ponto, porque eu acho que nós não damos a mesma ênfase para todos os provérbios, né? Tem um provérbio que diz: coma mel. Não é ninguém que não come mel, você vai dizer que está pecando. Ou tem um provérbio que diz: peça conselhos antes de tomar uma decisão. Mas você não vai dizer que a pessoa que não pediu conselhos antes de tomar uma decisão, ela pecou. Da mesma forma, eu acho que a questão da vara, ela vai nessa questão de
um conselho de sabedoria, mas não é essa obrigação de se não bateu, pecou. Isso eu acho que está extremo. Mas enfim, ele como um autor, um bom reformado, né, assim, digamos assim, ele se volta ao catecismo de Westminster no final, falando que o propósito principal da criação dos filhos é que os filhos aprendam a glorificar a Deus e a desfrutar Deus, a encontrar prazer e amor em Deus, que é o que o catecismo de Westminster direciona como o principal foco da vida de qualquer humano. Depois, nas partes práticas também, o livro fala sobre a importância da comunicação, como os pais devem ter isso como algo central com seus filhos, a comunicação. O que eu também achei um pouco extremo é quando ele fala sobre métodos bíblicos e métodos antibíblicos. E aí, colocando em métodos antibíblicos, essa questão de... ele meio que descarta tudo que a ciência, a psicologia e os estudos de criação de filhos de uma maneira científica e não necessariamente cristã, descobriram. Ele não coloca isso nessas palavras no livro, mas dá um pouco a entender essa ideia de que só se foque na Bíblia e não em outros métodos, embora eu acho que esses outros métodos podem ser muito bem combinados com a Bíblia ou ajuda a entender a Bíblia de maneira prática. Alguns métodos hoje em dia são bons também, embora não todos. E aí no final do livro ele fala então as dicas práticas da maneira dele, de como o pai deve viver a relação pai-filho com filhos na primeira infância até a pré-escola, depois um outro capítulo da escola até a pré-adolescência, depois no outro capítulo a adolescência. No final de cada capítulo tem sempre perguntas para discussão em grupo, que é uma ferramenta sempre útil. E fica aí, esse é o meu resumo, a minha opinião. Queria saber se você já leu esse livro, o que você achou. Se colocar um comentário aí, eu me esforço para responder para você. Muito obrigado e Deus te abençoe.